Então quer dizer que a Jovem Pan está sendo ameaçada de perder a sua concessão estatal de rádio por causa do que ela anda falando, seus comentaristas andam falando, as pessoas que trabalham para ela defendem. Sob alegações de mentiras e outras coisas, basicamente o Ministério Público do Estado de São Paulo ameaça tirar a concessão da Jovem Pan. Mas vem cá, por que em primeiro lugar o Estado controla isso? Vou explicar isso para você no vídeo de hoje. Segue a vinheta. Bem-vindos ao canal, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Bom, como eu mencionei, eu gosto de analisar esse tipo de coisa não pelo que está acontecendo agora, porque senão é basicamente dizer, olha só, isso é uma censura, isso é arbitrário, isso é injusto e não deveria ser assim. Mas de onde veio o poder do Estado para isso? Então vamos fazer uma viagem histórica aí para trazer vocês para o ano de 1927 nos Estados Unidos. A lei do rádio, ato do rádio, alguma coisa assim. Não lembro exatamente o nome da lei, mas eu tenho um artigo aqui na descrição, escrito pelo próprio Murray Rothbard, tá? Então, muito bom. Vou deixar o link dele aqui na descrição, você dá uma olhada lá, para poder checar e tudo mais. Bem interessante. Falando sobre isso, explicando a origem dessa ideia. Basicamente, o Estado controla ondas de rádio porque ele entende como se isso fosse uma propriedade dele. E não é. Já em 1927, antes dessa regulação, essa regulação dos Estados Unidos, que hoje basicamente serve de base para todas, havia disputas sobre propriedade privada de ondas de rádio. Mas assim, eu estou transmitindo nessa frequência aqui, mas aí a sua rádio está invadindo a minha frequência, mas peraí, quem que chegou primeiro? Aí chegavam duas pessoas com essa disputa num tribunal, e aí alguém chegava e falava, olha só, a minha rádio, ela tem uma transmissão desde tanto, eu trouxe aqui um cara que me ajudou a fazer todo o esquema, toda a parte logística, não sei o que, de produzir a rádio, tá aqui ele como testemunha minha, testemunhando que eu cheguei, por exemplo, em junho de 1920, um exemplo aqui, e o outro cara chegou, sei lá, em dezembro de 1923 e usou a banda dele, então havia uma disputa clara, tô dando só um exemplo, tá? De uma noção clara de que, assim, se eu tomei o controle dessa banda de rádio, aplica-se a teoria Lockeana de propriedade. Misturar o valor a alguma coisa, o seu trabalho a alguma coisa, torna aquilo a sua propriedade. No caso, misturar o seu trabalho seria apresentar um programa de rádio, seja ele de qual natureza que for, um programa de humor, um programa de música, um programa de entrevistas, de qualquer natureza, não importa qual que é o tipo de perfil do programa, o que importa é que o programa passa naquela banda de rádio. Então, havia essa noção de que propriedade privada estava sendo aplicada àquilo, afinal era uma inovação tecnológica, então evidentemente haveriam disputas, não seria perfeito, de novo, estamos falando do começo do século passado, os primeiros 20, 25 anos ali, então havia essa noção, só que o Estado basicamente entrou no mercado e ele fez na prática um roubo. Ele roubou todas as possíveis propriedades não tomadas para ninguém, inclusive criou essas leis de concessões. E na prática isso cria um gigantesco problema, que é o Estado, ele pode olhar para uma empresa falando coisas que ele não gosta e falar, então você está me criticando, você está criticando pessoas que fazem parte do meu corpo, seja jurídico, legislativo, executivo. Eu não gosto dessa crítica, então, portanto, eu posso usar o meu poder, que é te dar a permissão de falar. Eu posso olhar e falar, eu não quero mais que você fale. Vou revogar essa permissão. Que é o que basicamente está sendo feito hoje com a Jovem Pan. A Jovem Pan, ela está sendo perseguida pelo que eles falam. Eu não vou entrar no mérito se o que eles falam é certo, verdadeiro. O mais importante entender aqui é que a Jovem Pan foi covarde. A Jovem Pan cedeu a um ditador. Existe hoje no Brasil um ditador, ele se chama Alexandre de Moraes, é um canalha careca, cabeça de aeroporto de mosquito, o que é bizarro, que tomou o poder. Ele tomou para si os meios de ação, de execução do poder, ele criou uma gangue de psicopatas na Polícia Federal que segue as suas ordens de maneira cega, ele virou um líder de um culto
de idiotas que cultuam ele como se ele fosse um paladino, um defensor da democracia, o que de fato ele é, porque é preciso entender o que é democracia de verdade. E eu vou deixar na descrição um vídeo que eu expliquei o que é democracia, link aqui na descrição. E aproveitando que eu falei dessa questão da descrição, se inscreva no canal se você chegou até aqui no vídeo, importante. Dá uma olhada também na descrição, tem os links das redes sociais, lá você vai seguir o canal em outras redes sociais, que aí você fica sabendo de vídeos que estão vindo, o que está acontecendo, programação da semana, quanto vai ter vídeo, se vai ter vídeo, algumas coisas exclusivas que eu faço para outras redes sociais. No Instagram, por exemplo, eu andei postando bastante Reels por lá, então segue lá também. E na descrição tem todas as formas de apoio financeiro do canal também. Você pode colaborar através de doações, via criptomoedas ou via Pix. E também comprar na loja da Liberdade, artigos libertários lá. Então o link está na descrição. E no comentário fixado sempre eu deixo o link do código de cupom, que é o Liberdade5. Comprando assim você garante 5% de desconto. Então, na descrição aí essas coisas, mais o artigo do Rothbard explicando para você o que é democracia, né? O vídeo meu explicando o que é democracia de verdade e o artigo aí do Rothbard. Mas seguindo, o Xandão é de fato essa figura, só que é preciso entender o que é democracia. Aí assiste aquele vídeo lá que você vai entender. Mas dando uma pequena palhinha aqui para não fugir muito. A democracia, ela precisa ser necessariamente um estado transitório. Transitório para o quê? Para você sair de um estado, e aqui eu não estou falando de estado no sentido de instituição, mas sim de estado mesmo, de estar numa situação. De uma situação em que você tem um estado, que você tem as pessoas começando a aceitar a ideia de tirania, para essa tirania ir escalando cada vez mais, para ela chegar num ponto em que o inaceitável, o intolerável, passa a ser democrático. E isso é atrelado à vontade da minoria que está no poder e exerce o poder escravizando a maioria e calando a boca dela. Então, não pode haver uma voz dissonante do que os democratas querem. O que os democratas querem? Que você confie no Xandão, que você confie que as eleições não tiveram nenhum tipo de mutreta, que a eleição correu na máxima lisura possível, que foi tudo certo, e que os mesmos caras que estão calando as pessoas que questionam se a eleição foi feita da maneira correta ou não, e eu não vou entrar no mérito se a eleição foi da maneira correta ou não, porque para mim, eu como anarquista, como um austro-libertário, eu defendo que eleições não deveriam nem sequer existir. Você que está assistindo esse vídeo não tem direito de voto, assim como eu também não tenho. Ninguém deveria ter direito de voto. Essa é a minha posição. Só que assim, a Jovem Pan tem cometido o crime de questionar, de fazer perguntas incômodas. E o que você faz com pessoas que fazem perguntas incômodas numa democracia? Corta a língua delas. Como que você corta a língua de uma rádio? Cortando a concessão dela. Então é isso que vem acontecendo no Brasil. E o pessoal da Jovem Pan, lamentavelmente, eu vi uma análise do Thiago Pavinato, quando ele pautou a análise dele em filologia, que é o estudo das palavras, ele foi muito bem. Mas quando ele entrou para o ramo da ciência política, eu falei, meu Deus do céu. Foi uma decepção. As pessoas que estão sendo vítimas da injustiça, da censura, elas sequer conseguem entender os meios, os fundamentos filosóficos, ideológicos, pelo qual elas estão sendo censuradas. Elas ficam falando que assim, mas eles estão fazendo uma defesa da democracia. Sim, eles estão certos. O Alexandre de Moraes é o maior democrata da história desse país. Isso significa que ele é um dos maiores filhos da puta da história desse país. Porque todo democrata é isso. É um ditadorzinho de merda que quer escravizar você. É isso que o Alexandre de Moraes representa. Ele é um ditador que quer escravizar você. E ele está conseguindo. É por isso que ele é o maior democrata da história desse país. E a Jovem Pan foi cedendo. Ela demitiu o Guilherme Fiuza, ela demitiu a Ana Paula, demitiu o Augusto Nunes. Ela foi demitindo todos os seus comentaristas relevantes. Ela tirou o Rodrigo Constantino. Todos aqueles comentaristas que faziam excelentes trabalhos e excelentes críticas. O Fiuza era, embora eu discorde da posição dele como sendo um estatista, ele era contundente nas suas críticas e fazia com uma elegância ímpar, com uma capacidade de retórica brilhante. O Fiuza, para mim, é um dos caras que eu mais gosto de ouvir falar. Eu acho ele um comunicador brilhante. Eu posso não concordar com as ideias dele,
em termos de Estado, essas coisas, mas em termos de capacidade de falar, eu acho que o Fiuza é brilhante. E você manda embora um cara desse para acatar a decisão de ditador? Eu, sinceramente, eu fico numa linha assim, eu tenho dó da Jovem Pan por ela ser censurada, mas ao mesmo tempo eu não tenho dó, porque quando você cede para o mal, e o Alexandre de Moraes e as suas ideias democráticas, e esses democratas malditos, eles são o mal na sociedade, eles precisam ser combatidos, você basicamente passa a ser complacente com o mal. Fala, não, mas veja bem, vamos ser complacentes com o mal aqui, vamos demitir o Guilherme Fiuza. Aí eles pediram a cabeça da Ana Paula, pediram a cabeça do Augusto Nunes. Aí veio a segunda geração de comentaristas, Thiago Pavinato, a galera ali, estão indo atrás deles. Por quê? Porque numa democracia a oposição não pode existir. Não pode haver uma oposição questionadora, fazendo perguntas incômodas para o grupo ideológico que está no poder, que é uma minoria organizada que busca escravizar a maioria desorganizada. Não pode haver espaços para isso. O que está acontecendo hoje no Brasil é um processo de democratização do país. E é exatamente isso. As pessoas, os lulistas, esses malucos, como o Monark chama, os 25% de retardados que defendem ditadura, e existe, essas pessoas estão entre nós, então você pode chamar de que a cada 4 brasileiros, um é o seu pior inimigo, que é um retardado democrata que defende que você seja calado, preso por expressar a sua opinião. Essas pessoas estão mandando nos outros 75%. E como elas estão fazendo isso? Usando a cabeça pelada do Alexandre de Moraes. Ele é o maior símbolo disso. Ele é o maior símbolo dessa repressão. Embora agora seja o Ministério Público de São Paulo que está perseguindo isso, se isso chegar ao ponto de debater a constitucionalidade disso no STF, então, qual órgão que o Alexandre de Moraes faz parte mesmo? É do STF, não é? Então você vê que há meios de censura, até a procuradores ou juízes, não alinhados com os democratas. Olha o que aconteceu com a juíza Ludmila Lins Grilo. Teve aposentadoria compulsória, por quê? Por expressar as suas ideias, por se posicionar como com um viés conservador, falso conservador, na verdade, não conservador estatista, mas enfim. Não pode. É ou progressismo, marxismo, ou censura, ou você não fala. E a Jovem Pan, de certa forma, embora não de maneira correta, não de maneira completa, ela ataca isso. Ela já trouxe o Paulo Cogos, por exemplo, para conversar. Embora o Paulo Cogos seja completamente inconsistente, mas enfim. É alguém um pouco mais radical do que a galera que está ali. Então temos esse problema. Dentro de uma democracia não pode haver oposição. Porque se há oposição não é democracia. Ah, mas você está usando a palavra democracia da maneira errada. Link na descrição. Vai lá ver o meu vídeo que você vai entender por que eu estou colocando isso. Então a galera da Jovem Pan, eu acho que falta a capacidade intelectual deles de entender o porquê que eles estão sendo atacados. O que esse ataque a eles representa. E é aqui que a gente brilha. A gente libertário brilha. Não só eu, mas outros libertários. Porque a gente entende o que é o Estado. O que é democracia. O Estado é uma gangue. É uma gangue de psicopatas. Que precisa, necessariamente, calar as pessoas. Se o Estado não calar as pessoas começam a fazer perguntas. Se as pessoas começam a fazer perguntas demais, eventualmente as pessoas vão sacar e falar, cara, por que a gente precisa dessa cambada de ladrão mesmo? O que a gente está fazendo com a nossa vida? Tipo, a gente trabalha 5 meses para sustentar essa corja de vagabundo. Por que a gente não se livra deles? As pessoas vão acabar chegando nessa conclusão. E elas querem, o Estado, os democratas, eles querem impedir isso. Então eles estão aplicando a verdadeira democracia, que é um regime de censura, de perseguição. Então essa decisão do Ministério Público de ameaçar caçar a concessão da Jovem Pan, ela é profundamente democrática. Só que você precisa entender o que é democracia de verdade. Assim como também foi democrático a cassação do show do Guilherme Lins. E isso vem acontecendo sistematicamente, de novo, de novo, de novo, de modo que o Brasil está se, de fato, depois de 30 e poucos anos de que eles chamaram de redemocratização, o que foi falso, agora sim o Brasil está se redemocratizando. E nós estamos vendo a censura avançar a passos largos, e não é coincidência. Quanto mais a democracia
avança, mais a censura vai avançar. Quanto mais se politiza a sociedade, se coloca todos os aspectos da sociedade sob o controle do Estado, seja rádio, seja televisão, seja distribuição de remédios, ou departamento de trânsito, spoiler, vai ter um vídeo no canal nos próximos dias defendendo que o Detran tem que acabar, mais você dá poder ao Estado. E quanto mais poder você dá ao Estado, mais você legitima a existência do Estado. Quanto mais você legitima a existência do Estado, mais o Estado se sente confortável para fazer o que ele quer fazer, que é ser o monopólio do crime, ser o monopólio da agressão. O que a Jovem Pan está sofrendo é isso. São as consequências de se posicionar defendendo ideias que eles acreditam serem certas, e eu não vou entrar no mérito se as ideias estão certas ou não. E aí a gente tem uma hiperdemocratização da sociedade, uma hiperpolitização da sociedade, em que as pessoas estão sendo perseguidas por falarem suas ideias, sejam elas certas, erradas, não importa. Eu, como um libertário, estou um libertário, essencialmente eu sou um buscador da verdade, e no momento da gravação desse vídeo eu acredito que o libertarianismo seja verdade. Isso pode mudar no futuro, alguém pode provar o libertarianismo como uma fraude, e eu posso vir aqui algum dia no futuro e falar, olha só, não sou mais libertário por causa disso, disso e disso, estou nessa outra posição, isso é uma transição. Eu, como buscador da verdade, eu tenho interesse também em ouvir a Jovem Pan. Assim como eu tenho interesse em ouvir o PCO, que é, em termos de ideologia, o extremo oposto da Jovem Pan. Eu quero ouvir as pessoas, eu quero olhar para ideias, porque a censura, em última análise, ela prejudica as pessoas que estão buscando ideias, buscando, tá, então quais são as ideias corretas, quais são as ideias erradas? Eu preciso conhecer ideias. Se eu não conhecer ideias, eu não consigo fazer essa comparação e ver quais estão certas e quais estão erradas. Então, temos esse problema. Então, essa censura avança, é preocupante, mas era esperado. Afinal, né, os 25% de psicopatas, de idiotas, de imbecis, como diz o Monark, eles deram um jeito de ganhar, de se fazerem serem 50 mais um, né? Então, aí como que foi feito isso aí não sei, sinceramente, mas tenho minhas desconfianças. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.